o Deus dos crentes. Outros dizem que foi um disco voador. Nós só sabemos que foi um fenômeno. E agora? O que será de nós? Aleluia, Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, para adorar a Deus mais lindo. A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra. Não é a guerra que já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos aparecerão. As redes de TV vão noticiar, nas rádios não vão parar de falar. Um grande fenômeno que aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi o disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Só quem vai ao encontro de Deus, aleluia. Foi um fenômeno que aconteceu. Te prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, ao encontro do Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Irá acontecer um fenômeno nesta terra. Aleluia. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno que aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, Vão até pensar, será que foi o disco voador? só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Te prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, para o encontro do Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Em breve levará sua igreja pro céu.
irmãos que Deus usou no louvor, foi Deus que usou. E a palavra é mais Deus que vai usar para você nessa noite. Você que bebeu água, não está finalizando de pé na adesivo, eu estou para beber água, viu? Porque aqui é copo todo canto, não se levante mais, tem a reverência. Nessa noite dá para dar para o nosso amigo evangélico, o missionário Rodrigo. Ele é da Bahia, ele nunca deixou nós, quando faz trabalho, que está aqui. Sempre vai lá em casa, a merenda, sempre conosco em casa. Ele é assim, irmão. Ele é, não sei se ele deve ou uma ponta não, o sonho dele é desse aí. Agora, nosso irmão orar pela missionária Dina, né, essa noite. Ele vai socorrer a morada aqui nessa noite. Valeu. Meus irmãos, receba a paz de Jesus. Ficaremos de pé essa noite. Iremos orar pela serva que irá ministrar a palavra de Deus neste lugar. E eu creio que Deus irá usá-la poderosamente. Amém? Jovem aqui de camisa branca na minha direção, faz assim com a tua mão. Faz assim. Sabe o que Deus vai te dizer? Independente de qualquer coisa, o Senhor diz para ti: não vá nem para a direita nem para a esquerda, permaneça crente firme. Então, quando eu te dizer, não desvie teu olhar, olha Maria, Deus até que te guardado. Deus não vai te dizer: o crack não te pertence, a droga não te pertence, o crime não te pertence. Ele te chamou, ele te escolheu, mesmo fraquinho, permaneça crente, para que Deus vai retornar na terra. Olha Pai, as terras, quem acredita levanta a mão e dá um prato de glória. Era mãe as terras, me dá as terras como Anaia. Permaneça firme, porque Deus vai te honrar. Era Maia, Uranaia, Astéria, Uramaste, comando Réria. Não se desvie, permaneça firme na presença de Deus, independente de qualquer coisa. Desanimado, permaneça crente. Não desista, o seu manda te dizer. Grava bem este recado de hoje. Era Maia, Astéria, Uramacanto, Eric Minas. Quem crê que Jesus está nesta casa? Deus é fiel, viu? Pastora, o Senhor diz para ti esta noite: tranquiliza o teu coração, mulher, porque eu, o Senhor, está no comando, no controle, e manda te dizer ao Senhor: eu me sinto a tua nesta noite, e manda Deus te dizer, mulher: eu tenho que amar tu, Britânia, solta Deus, terra, que cuido terminação, e que salo era mancho, fiques tu tranquila, mulher, porque eu, o Senhor, estou no controle, estou no comando. Uramaia, Stai, raio, eu, o Senhor, teu Deus. Era mastacancho, Uramancho, Haramanda, Uracasto, comando é Pai. Deus está nesta casa. Quem acredita que Deus está nesta casa? Quem acredita que Deus está nesta casa? Abre a tua boca, a tua glória, e adora Ele esta noite. Deus está em presente para a sua igreja. Deus tem vitória, viu? Deus é fiel, viu? Vamos orar pela serva missionária, para que Deus use poderosamente. Deus, eu quero orar pela tua serva. Deus, não vou pedir para ela subir. Se ela subir, não vai ter como ela pregar esta noite. Mas eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa aparecer esta noite. Deus, o Senhor possa usá-la como nunca usaste. Deus, nesta noite, use
história da tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Sou grata a Deus por esta oportunidade de estar retornando a esta casa. Também louvo ao Senhor pela vida do pastor da igreja, sua esposa, a irmã Bebeca também. Na primeira vez que viemos aqui, foi a convite dela. E louvo ao Senhor por estar revendo vocês. A igreja está bonita, cheia de pessoas que querem a presença de Deus. Amém? Desde já peço perdão também aos irmãos, estou com a minha garganta bem debilitada, amanheci um pouco enferma hoje, mas como já estava em cima da hora e eu sou um pouco chata com os meus compromissos, se eu digo sim é sim, se eu digo não, não. E eu já tinha combinado com o pastor, eu disse, Senhor, num dia eu disser que não vou, eu me coloco no lugar da pessoa procurando outro pregador e de última hora é muito complicado. Aí eu me enchi de remédio, me enchi de gargarejo. Se eu começar a piar, os irmãos glorificam, amém? Mas vai dar certo, tudo bem? Então abre a tua Bíblia comigo, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Amém, amados? Neemias capítulo 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como só homem na praça diante da porta das árvores. Disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Elaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam todo o povo. Que ensinavam todo o povo e disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas durante a festa do 7º mês. Aí vamos para o capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pão de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão
dos seus pecados, de suas iniquidades, de seus pais. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um tema bastante interessante e necessário para a igreja da atualidade. O louvor ao Senhor por este tema. Os irmãos estão trabalhando aqui durante esses dias, que é avivamento e seus efeitos. E olhando a realidade do nosso Brasil, da igreja brasileira, da nossa vida espiritual nos últimos dias, eu chego à conclusão de que nós nunca precisamos tanto de um avivamento genuíno como nos dias que nós estamos vivendo. Nunca precisamos tanto de um renovo como nos dias que nós estamos vivendo. Mas o que é avivamento de fato? Avivamento é avivar. Avivamento é tornar vivo aquilo que está morto. Avivamento é tornar ativo o que está paralisado. Avivamento é despertar o que está dormindo. Avivamento é tornar intenso aquilo que está quase se apagando. Então, partindo dessa premissa, nós vamos compreender que o capítulo 8 do livro de Neemias, ele nos mostra com clareza o que é avivamento, qual é o efeito de um avivamento e como acontece um avivamento. Porque avivamento, igreja, não é sobre intensidade. Avivamento é sobre intensidade constante, permanente. E eu explico para os irmãos. Porque avivamento não se trata de intensidade. Porque o efeito de um avivamento não se manifesta em apenas 5 dias de uma campanha de avivamento. O efeito de um avivamento não é manifesto durante um momento de alegria, de emoção, de pulo e de rajada de língua estranha. Porque avivamento não é um momento. Avivamento é sobre fogo permanente sobre o altar. Eu não sei se vocês têm acompanhado o avivamento que está acontecendo na universidade lá nos Estados Unidos, que está tendo grande repercussão pelo mundo inteiro. Mas nós só saberemos se aquilo de fato é um avivamento quando aquele culto acabar. Porque aquele culto, ele vai acabar, o momento vai acabar. E quando o culto acabar, é aí que nós saberemos se foi avivamento ou se foi movimento. Nós só saberemos se o pastor aqui, Carlos Henrique, vai colher fruto desse avivamento quando a campanha acabar. Porque enquanto estamos reunidos aqui, papocando e louvando, e oh glória, 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 tudo bem. Enquanto os pregadores estiverem vindo, e os cantores estiverem vindo, e você está levantando a mão, tudo bem. Mas nós só saberemos se essa igreja foi avivada no dia do ensaio, na terça-feira. No dia do círculo de oração semanal. No dia das visitas nos presídios e nos lugares que precisam ser visitados. É quando esse culto acabar, quando essa porta fechar, quando essa luz acabar, avivamento se manifesta no teu comportamento lá fora. Quem está entendendo isso aqui? Avivamento é quando o culto acaba e você se comporta bem na rua, no trabalho, na faculdade, na escola e dentro de casa.
Não pense vocês que avivamento é rodar. Eita que eu estou rodando, eita que eu estou cheio. Não! Peru também roda. E não pense você que avivamento é você ter um ministério que está pregando 30 agendas no mês. A prega 30 agendas, mas quantos dias na semana você tira para orar? Não pense você que avivamento é você estar cantando todo dia e está dizendo, ai, como eu sou um levita bom. Ah, como não, isso não é avivamento. Avivamento é mudança de comportamento, é caráter transformado, é ter fruto digno de um filho de Deus. Se tu é filho, seja digno. Não se comporte mais como escravo, porque você é filho. Levante a mão assim. E deixa eu profetizar sobre esta igreja, que nesta noite estou pregando aqui para filhos que já abandonou a identidade de escravo e agora é filho de Deus. Anda como filho. O livro de Neemias registra um período sombrio de Israel, da nação de Israel, do povo de Deus. E após tomar conhecimento do estado de calamidade do seu povo, Neemias vai a Jerusalém para poder reconstruir os muros da cidade, porque Babilônia tinha invadido Jerusalém, tinha destruído a cidade, queimado o templo, destruído os muros. E Neemias, quando escuta sobre a situação de calamidade do povo, ele vai com o objetivo de reconstruir os muros daquela cidade, a fim de ajudar os irmãos. Após a reconstrução dos muros, Neemias percebe que o seu trabalho não era apenas reconstruir os muros da cidade, porque a reforma principal e mais importante precisava ainda ser feito. Não era apenas os muros, era a reforma espiritual, era a restituição espiritual do povo de Deus. O povo estava acontecendo o que com aquele povo? O povo que era o povo de Deus tinha se afastado da lei do Senhor, tinha quebrado os princípios da palavra, tinha quebrado a aliança com Deus, estavam distantes do caminho do Senhor, estava distante da lei de Moisés, que o Senhor deu a Moisés para o povo andar, porque o povo de Deus tem princípio, tem regra, tem doutrina e tem comportamento pelo qual você deve andar. Mas o povo quebrou a lei, abandonou a lei, e cada um fazia o que bem queria. Não, eu sei da minha vida, quem sabe é eu, é minhas regras, eu sei meu caminho, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, porque meu pastor é Jesus Cristo. Nem Jesus é teu pastor na rebeldia, porque quem tem Jesus como pastor tem vida de obediência na congregação também. E o povo estava longe dos princípios estabelecidos por Senhor. Era uma situação de declínio espiritual, declínio moral, declínio econômico e declínio político. Aí agora se parece o Brasil, parece ou não parece? Parece. Porque é uma nação onde não há honra, porque o país está passando por tanta calamidade e ainda vai passar mais, porque é um país onde não tem honra aos princípios da palavra de Deus. É porque é um povo que não aprendeu o princípio da honra, de honrar a Deus, de honrar ao Pai e de honrar os seus semelhantes. Pode ver nas escolas de samba aí, nos carnaval, qual é a honra dada a Jesus? Faz dele chacota. Um país desse vai prosperar de que forma? Não vai prosperar porque não tem honra, porque não tem princípio da palavra de Deus. Mas trazendo para a igreja está parecendo o mesmo povo de Israel naquele tempo. Há um declínio espiritual sobre a igreja, e quando falo igreja, não estou falando dessa igreja local, eu falo da igreja de forma universal. Há um declínio espiritual, há um distanciamento dos princípios da palavra de Deus, há um distanciamento da palavra, há um distanciamento de uma conduta espiritual condizente
ajuda. Tem coach usando parábola de garrafa de copo, e há muita gente está seguindo eles, influenciando esta multidão que está aí, porque não tem palavra, porque a palavra que transforma, liberta e restaura é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia, da obediência, da transformação. E é por isso que tem muita gente sendo enganado por profetada, revelação e guru, os gurus do manto, os gurus espiritual, e muitos não estão mais andando pela palavra, está andando pela palavra do guru, porque estão iludidos por palavra de homens que se dizem em nome de Deus, porque não conhecem a palavra, porque quem conhece a palavra não se atola em poço nenhum, porque quem conhece a palavra tem uma vida edificada na palavra. Levante a tua mão assim, oh Maramanchorabaiasépia, eu profetizo que esta igreja está edificada sobre a palavra, e a palavra te liberta de todo pecado. Esdras e Neemias, olha aquela situação de declínio espiritual, de afastamento da lei, de afastamento da palavra. O povo estava em prostituição, os homens tinham casado com mulheres estranhas, os jovens estavam se declinando, as crianças caminhando por caminhos errados. Esdras e Neemias, olha aqui, e disse: vamos chamar o profeta do fogo, vamos chamar o profeta do Maraguape, a mulher do manto, a mulher do coque, vamos chamar Trovão, que Trovão, quando troveja, as coisas mudam. Só ouvir a voz do Trovão já me arrepia tudo. Vamos trazer quem? O teólogo das nações, não o bispo das nações, não. Esdras e Neemias entendem, não há avivamento sem a palavra de Deus. Traga a palavra, traga a palavra, traga o livro da lei, traga a palavra para cá, traga a palavra. Trouxeram o livro da lei, trouxeram o livro, abriram o livro, leram o livro, explicaram o livro, e houve quebrantamento e avivamento. Avivamento é pelo livro, avivamento é pela palavra. Quem está entendendo isso aqui, levante aí a tua Bíblia se você tem. Está aqui, ó, está aqui o livro, está aqui, ó, o que você tem que achar e buscar para ter avivamento na tua vida. Avivamento é pela palavra de Deus. Se não tem palavra, não tem avivamento. Tem movimento, mas avivamento não tem. Trouxeram o livro que o Senhor tinha dado a Israel, que era a lei de Moisés, e aqui nós aprendemos, e eu sei que vocês já aprenderam isso aqui nos dias que vocês estão aqui. O primeiro passo para o verdadeiro avivamento é a prioridade e a obediência à palavra de Deus, porque sem palavra não tem avivamento. Por que não tem avivamento sem palavra? Porque, queridos, entenda uma coisa: o agente avivalista que provoca avivamento na igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa a espada dele, e Paulo vai dizer: a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito usa a palavra para trazer avivamento. O Espírito usa a palavra para trazer consciência do pecado. O Espírito usa a palavra para te confrontar. O Espírito usa a palavra para te libertar. O Espírito usa a palavra para avivar a igreja. O Espírito usa a palavra para limpar a igreja. É por isso que Jesus disse: vós já estáis limpas pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra que eu vos tenho falado. E eu costumo dizer na igreja onde eu congrego: tu pode pintar a igreja de preto, tu pode botar jogo de luzes, tu pode trocar o pastor velho por 2 de 20, porque por aí já está dizendo que pastor velho está desatualizado, precisamos de um pastor
novo. E eu te digo uma coisa: o que funciona ainda é as mesmas ferramentas velhas. Inovação na igreja não funciona. Para avivamento, não. Pode trocar o pastor velho por 2020, pode pintar de preto, pode fazer. A partir de hoje, nós vamos entrar assim, nós vamos entrar assim, nós vamos fazer assim. Não aviva nada. Porque as mesmas armas que os profetas usaram, os reis usaram, Jesus usou, o sacerdote usou, é a mesma palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. O inferno cai, o diabo foge, a igreja se aviva, a igreja renova, o poder desce. Arabaçu, recanto na cabeça, levante a tua mão assim, porque eu prego para uma igreja que vive a palavra e tem vida de oração. É pela palavra, porque o Espírito usa a palavra. Sem a palavra, nós temos o que, irmão? Nós temos barulho, nós temos movimento, nós temos oba-oba, nós temos emoção, mas não tem avivamento. Já prestou atenção? Que tem aquelas coisas emocionadas. Aleluia, eu quero viver. Ixi, os irmãos querem ver coisa nova. Quando o pastor apaga as luzes e da bênção apostólica, está lá na esquina falando mal da vida do outro. Está lá na calçada, malhando o casamento da amiga. Aí eu falei, como é que quer viver coisa nova? Que coisa nova é essa? Se não abandona as coisas velhas. Porque coisa nova só experimenta quem abandona as coisas velhas. É por isso que Jesus disse: despide o velho homem e receba, revista-se do novo, gerado segundo Deus. Se não abandona o velho, não tem vida nova. Quem quer vida nova, abandona o velho. Do contrário, não pode ter avivamento. Porque é a palavra, irmãos, que efetua o efeito do avivamento genuíno sobre nós. O livro foi trazido pelo sacerdote, foi aberto, foi lido, mas não somente isso, igreja. Aconteceu algo interessante aqui. Traz o livro, abre o livro, lê o livro, explica o livro, mas também ouve disponibilidade, fome e desejo da parte do povo. Porque o povo ficou em pé 6 horas. E não foi na fila para pegar o ingresso para ver trovão. Não foi no ingresso para um show gospel. Não foi 6 horas em pé para entrar no shopping, para assistir um filme que está esgotada a bilheteria. Foram 6 horas em pé, ouvindo a palavra de Deus. O que eu aprendo aqui, avivamento é uma junção da palavra e do desejo de quem está ouvindo. Ah, meus irmãos, aí eu fiquei pensando, quem é o pastor que se atreve a passar das 9 horas e das 10 do culto? Que os irmãos já estão doidinhos para ir jantar. Ai, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui, irmãos, de manhã até amanhã, orando. Ai, não, me deu uma dor aqui nessa perna, irmão. Eu estou com uma câimbra aqui, eu vou embora aqui, eu não posso. Eu tenho um menino, eu tenho uma periquita, eu tenho um papagaio. Ai, eu tenho um negócio para deixar, meus irmãos. Meu marido é crente na Maria. Ai, é tanta coisa. Mas você passa 6 horas no Facebook. Você passa horas e horas com o celular na mão. Mas para ouvir a palavra não há disposição. E daí, como terá avivamento se não há desejo e fome pela palavra de Deus? Não adianta tão somente abrir o livro, explicar o livro, se quem está ouvindo não tem fome e não tem desejo pela casa de Deus, pela palavra de Deus. Um fator indispensável para o avivamento. Não basta trazer o livro, explicar o livro, precisa ter desejo, precisa ter
dia tem muita gente na igreja, mas poucos querem trabalhar. É ou não é? Ô Mariazinha, tu pode reger aqui com Deus me livre, só tem problema. Eu não quero problema pra minha cabeça. Ô irmã, tu pode dirigir o círculo de oração? Deus me livre, é muita luta, eu não quero, eu trabalho. Ô irmãos, vem orar no círculo de oração, eu não posso, eu trabalho. A única desocupada é a irmã que dirige a oração. Efeito de um avivamento é uma igreja envolvida no corpo, trabalhando junto, todo mundo disponível para o reino de Deus. É para visitar, eu estou aqui. É para pregar, eu estou aqui. É para cantar, eu estou aqui. É para limpar a igreja, eu estou aqui. É para o sério, eu estou aqui. Envolva no corpo, porque no corpo de Cristo tem cura. No corpo de Cristo tem avivamento.